inscreva-se no nosso canal para não perder histórias que vão te deixar sem fôlego. E se esta história te impactar, deixe seu gostei agora mesmo. O Preço da Perfeição, um conto de traição e resiliência. O que acontece quando o conto de fadas desmorona? Isabela Vargas vivia um sonho. Casada com o magnata multimilionário Ricardo Montenegro, grávida do primeiro filho e morando em uma cobertura espetacular nos Jardins, em São Paulo. Mas enquanto ela jazia em uma cama de hospital, com a sua vida e a do seu bebê, por nascer penduradas por um fio após um colapso repentino e aterrorizante, seu sonho se transformou em um pesadelo. A única pessoa de que ela precisava, seu devoto marido, estava inalcançável. O telefone dele ia direto para a caixa postal. O jato particular dele não estava indo para a suposta reunião de negócios em Buenos Aires. Estava estacionado em uma pista de pouso banhada pelo sol no Caribe. E Ricardo Montenegro não estava sozinho. A história que você está prestes a ouvir é um relato arrepiante de traição, ganância e a vontade feroz de uma mãe de sobreviver. Os lustres de cristal da cobertura dos Montenegro pareciam chorar, sua luz refratando em milhares de fragmentos solitários sobre o piso de mármore impecável. Horas antes, este espaço havia sido preparado para a alegria. Balões azul celeste e prateados flutuavam contra o pé direito de 6 metros. Um bolo de 5 andares de uma confeitaria famosa da Oscar Freire estava programado para ser entregue. Era o dia do chá de bebê de Isabela Vargas, um evento orquestrado para ser o assunto da alta sociedade paulistana. Isabela, com 8 meses de gravidez, sentia-se a rainha deste mundo dourado. Ela havia caminhado pelo grande salão naquela manhã, com uma mão apoiada protetoramente sobre a barriga inchada e um sorriso suave nos lábios. Passou a mão pela lombada de um livro encadernado em couro no escritório de mogno de Ricardo. O cheiro dele, uma mistura nítida e cara de sândalo e ambição, flutuava no ar. Ele tinha ligado para ela naquela manhã. Sua voz, um barítono suave, que crepitava ligeiramente pelo telefone via satélite. Sinto muito por perder isso, meu amor, dissera Ricardo Montenegro. Esse negócio em Buenos Aires é um monstro. Vou fechar o acordo e pegar o primeiro voo para casa para ficar com você e com nosso garotão. Isabela acreditou nele. Por que não acreditaria? Durante 3 anos, Ricardo tinha sido tudo para ela. Ele a havia conquistado. Ela, uma historiadora da arte brilhante, mas de vida simples, e a levado para um mundo de luxo e poder inimagináveis. O nome Montenegro era praticamente realeza no mundo das finanças e do mercado imobiliário brasileiro. E ele a tinha escolhido. Sempre a fez sentir-se a escolhida, a amada. A primeira pontada de dor foi aguda, repentina e aterrorizante. Ela a descartou como uma contração de treinamento, algo para o que seu obstetra a havia preparado. Estava buscando um copo d'água quando a segunda onda atingiu. Uma cãibra brutal e dilacerante que lhe roubou o fôlego e enviou um borrifo de medo gelado por suas veias. Ela desabou no chão, o tapete persa luxuoso amortecendo pouco sua queda. Sua visão ficou turva. A última coisa que viu antes que a escuridão a reclamasse foi seu celular, logo fora de alcance, sobre uma mesa de centro de vidro. Foi o irmão dela, Antônio Tony Veiga, quem a encontrou. Um arquiteto com um escritório próspero, mas modesto na Vila Madalena, Tony era a antítese do mundo Montenegro. Ele era centrado, ferozmente protetor e sempre desconfiara levemente da velocidade com que sua irmã tinha sido absorvida pelo universo de Ricardo. Ele havia chegado 1 hora mais cedo para o chá de bebê, com um urso de pelúcia ridiculamente grande debaixo do braço,
apenas para encontrar um silêncio inquietante. Usando a chave de emergência que Isabela lhe dera, ele entrou, seu alegre, já cheguei, morrendo na garganta ao vê-la inconsciente no chão. O pânico, frio e absoluto, o invadiu. A ligação para o serviço de emergência do Hospital Albert Einstein foi um borrão de palavras sufocadas. Os paramédicos foram um turbilhão de urgência tranquila e profissional. Enquanto subiam sua irmã na maca, com o rosto tão pálido quanto porcelana, a mão de Tony foi instintivamente ao bolso em busca do celular. Tinha que ligar para o Ricardo. A primeira chamada foi direto para a caixa postal. Olá, você ligou para Ricardo Montenegro. No momento não estou disponível. Por favor, deixe um recado. A voz era polida, segura e completamente alheia ao horror que se desenrolava. Tony tentou de novo. Caixa postal. E outra vez. Caixa postal. Ligou para a assistente pessoal de Ricardo, uma mulher perpetuamente nervosa chamada Beatriz. Sinto muito, Sr. Veiga. O Sr. Montenegro está em voo para Buenos Aires. Todas as comunicações estão desligadas, seguindo o procedimento padrão. Ele não deve ser incomodado. Isso é uma emergência médica, gritou Tony ao telefone, sua voz ecoando na cobertura agora cavernosa e silenciosa. A esposa dele desmaiou. Ela está grávida. Estão levando-a para o Einstein agora mesmo. Eu farei o que puder, gaguejou Beatriz. Tentarei enviar uma mensagem para a tripulação da cabine através de um relé de satélite, mas não posso prometer nada. No hospital, as notícias foram uma enxurrada implacável de termos clínicos aterrorizantes. Descolamento prematuro da placenta, hemorragia materna, sofrimento fetal. A cesariana de emergência é nossa única opção. Tony ficou sozinho na sala de espera estéril, o urso de pelúcia gigante agora largado em uma cadeira ao seu lado. Um monumento patético e fofo a um dia que tinha dado horrivelmente errado. Ele era o contato de emergência de Isabela, o parente mais próximo nos formulários, um papel que deveria ter sido de Ricardo. Atendeu ligações de amigos e familiares desconcertados, cancelando o chá de bebê com voz pesada. As horas se arrastaram. Ele andava de um lado para o outro. Rezava. Ligou para o telefone de Ricardo outras 20 vezes. Caixa postal. Sempre caixa postal. A frustração transformou-se numa suspeita, sombria e feia. Ricardo comandava um império multimilionário. Era um homem que podia mover mercados na Bovespa com um único telefonema. A ideia de que fosse completamente inalcançável parecia errada. Parecia uma mentira. Impulsionado por um pressentimento que não podia ignorar, Tony fez outra ligação. Esta não foi para um amigo ou familiar. Foi para um velho conhecido da época de faculdade. Um homem que agora trabalhava em um campo especializado rastreando aviação privada para clientes de alto patrimônio. Oh, é um pedido estranho, eu sei, Marcos, disse Tony com voz baixa. Mas você pode verificar o prefixo do Gulfstream G650 do Ricardo Montenegro? É o PPRCM. Supostamente está voando para a Argentina, mas eu só preciso ter certeza. Houve uma pausa, o som de uma digitação furiosa. Tony, disse Marcos 1 minuto depois, sua voz estranha. Isso não está certo. O que não está certo? Perguntou Tony, seu coração martelando contra as costelas. O plano de voo para o PPRCM não foi apresentado para Buenos Aires, disse Marcos lentamente. Foi apresentado para uma pista de pouso privada no Caribe. O voo partiu do aeroporto Catarina há 4 horas. Tony sentiu o sangue sumir do rosto. O Caribe? Onde no Caribe? Mais alguns segundos de digitação. Segundo os dados do transponder,
O jato aterrissou há 30 minutos na ilha de St. Barts. St. Barts. O nome atingiu Tony como um soco físico. O playground dos ricos e famosos. Uma ilha conhecida pelo sol, pela areia e pelo segredo. Não era um lugar aonde se ia para um negócio monstruoso. Naquele momento, enquanto um médico se aproximava dele com uma expressão grave, Tony soube. Soube com uma certeza nauseante que, enquanto sua irmã lutava pela vida e a de seu filho em um quarto frio de hospital no Morumbi, seu marido bilionário estava em algum lugar quente, ensolarado e muito, muito longe de onde deveria estar. E não estava sozinho. A fachada cuidadosamente construída da vida perfeita de Isabela acabava de se quebrar. E a verdade estava prestes a ser mais devastadora do que jamais poderia imaginar. O que você faria se descobrisse uma traição desta magnitude no momento mais vulnerável da sua vida? Deixe sua opinião nos comentários. O mundo para Isabela e seu bebê tinha se reduzido ao bip e chiado rítmico das máquinas na unidade de terapia intensiva. Depois de uma cirurgia exaustiva de 5 horas, ela estava estável, mas fraca, flutuando em um torpor induzido pela morfina. Seu filho, nascido com apenas 32 semanas, tinha sido levado para a UTI neonatal. Era minúsculo, frágil e lutava por cada respiração. Tony o tinha visto por um momento fugaz através do vidro de uma incubadora, um emaranhado de fios e tubos unidos a um ser humano perfeito, em miniatura. Tinham-no chamado de Arthur, um nome que Isabela e Ricardo haviam escolhido juntos em tempos mais felizes. Um nome forte, clássico, de rei, agora só parecia dolorosamente vulnerável. Tony sentou-se ao lado da cama de Isabela, segurando a mão fria e flácida dela na sua. A visão dela, tão diminuída e pálida contra os lençóis brancos, acendeu uma fúria fria e dura em seu peito. St. Barts. O nome ressoava em sua mente. Uma zombaria. Não podia ficar parado. Não podia esperar. Deixando um recado com a enfermeira-chefe para que o ligasse assim que ela se mexesse, saiu do hospital e foi a um lugar que nunca pensou que precisaria visitar. O escritório no Centro Velho de São Paulo, de Francisco Chico Rocha. Um detetive particular, Rocha era um ex-delegado da Polícia Civil que parecia ter sido esculpido em granito e deixado na chuva. Operava a partir de um escritório estreito e bagunçado que cheirava a café velho e cinismo. Escutou a história de Tony sem interrupção. Seu olhar era agudo e avaliador. "Deixa eu ver se entendi", disse Rocha, sua voz um murmúrio baixo e rouco. "A esposa tem uma emergência quase fatal. O marido bilionário deveria estar na Argentina, mas o jato dele está numa ilha de luxo no Caribe. Você quer que eu descubra o que ele está fazendo lá e com quem está?" "Sim", disse Tony com voz tensa. "Quero provas, quero fotos, quero saber tudo." "Esse tipo de trabalho não é barato, garoto, especialmente com pouco aviso e no exterior." "Eu não me importo com o custo", respondeu Tony, sacando o talão de cheques. "A vida da minha irmã virou de cabeça para baixo. Ela merece a verdade." Rocha olhou para o rosto decidido do jovem. Depois assentiu lentamente. "Tenho um contato na ilha, um bom fotógrafo. Paparazzi, mas discreto quando o dinheiro é bom. Vou fazer a ligação." Enquanto Rocha fazia sua mágica sombria, Tony ficou se afogando em lembranças. Lembrou-se do dia do casamento de Isabela na igreja Nossa Senhora do Brasil. A forma como ela olhava para Ricardo, seus olhos brilhando com absoluta adoração. Ricardo tinha sido encantador, atento, um cavalheiro perfeito. Até tinha puxado Tony de lado durante a recepção no Fasano. "Sei que é sua irmãzinha",
dissera Ricardo, dando um tapinha no ombro de Tony. Quero que saiba que passarei minha vida fazendo-a feliz. Vou protegê-la de tudo. Protegê-la. As palavras eram agora um veneno amargo na memória de Tony. 24 horas depois, chegou o e-mail prometido por Rocha. O assunto era conciso. Montenegro. A mão de Tony tremeu ao abri-lo. O arquivo anexo continha uma série de fotografias de alta resolução. A qualidade era excepcional. O conteúdo, desolador. Lá estava Ricardo Montenegro. Não de terno, mas com calças de linho branco impecáveis e uma camisa azul claro desabotoada que revelava um peito bronzeado. Ria com a cabeça jogada para trás. Uma imagem de relaxamento despreocupado. Estava sentado em uma mesa ao ar livre, no clube de praia do hotel Eden Rock. A água turquesa do Caribe brilhava atrás dele. E do outro lado da mesa, com a mão apoiada intimamente na dele, estava uma mulher. Era deslumbrante de uma maneira que era ao mesmo tempo intimidadora e incrivelmente glamourosa. Maçãs do rosto altas, uma cascada de cabelo preto azeviche, olhos ocultos atrás de óculos de sol de grife enormes. Usava um vestido de seda que parecia custar mais que o carro de Tony. Em uma foto, ela se inclinou sobre a mesa e beijou Ricardo. Um beijo longo e lânguido que era tudo, menos secreto. Outra foto os mostrava caminhando por uma praia privada, o braço dele envolvido possessivamente ao redor dos ombros dela. Rocha tinha incluído um breve relatório. Sujeito, Ricardo Montenegro. Localização, Eden Rock, St. Barts. Acompanhante, Geneviève Dubois. Nacionalidade francesa. Ex-modelo de passarela, agora suposta consultora de arte e socialite. Bem conhecida nos círculos europeus. Fizeram check-in numa vila privada há 2 dias, reservada para a semana. Geneviève Dubois. Tony digitou o nome no Google. Os resultados foram uma galeria curada de uma vida de jet set. Fotos do Festival de Cinema de Cannes. O Grande Prêmio de Mônaco. Uma gala beneficente em Londres. Em muitas delas estava de braço dado com algum homem poderoso, mas os artigos mais recentes mencionavam sua conexão com o mundo da arte, negociando acordos milionários para colecionadores anônimos. A traição já não era uma suspeita. Era uma realidade em cores vivas e brilhantemente iluminada. Ricardo não apenas tinha mentido sobre uma viagem de negócios. Tinha construído um elaborado engano para escapar para um encontro romântico com sua amante, enquanto sua esposa, carregando seu filho, ficava sozinha em São Paulo. Uma chamada do hospital interrompeu seus pensamentos sombrios. Era a enfermeira. Sr. Veiga, sua irmã acordou. Está perguntando pelo senhor. Tony voltou correndo para o Einstein, as fotos nauseantes queimando um buraco na memória do seu telefone. Encontrou Isabela ligeiramente sentada, seus olhos muito abertos, com uma mistura de confusão e medo. Tony, sussurrou, sua voz rouca. O bebê. Nosso bebê está bem? Tony pegou a mão dela, forçando um sorriso suave que parecia uma máscara. Ele é um lutador, Bel, um verdadeiro lutador. Está na UTI neo, mas está estável. Os médicos estão otimistas. O alívio inundou o rosto dela, seguido imediatamente por outra pergunta. E o Ricardo? Você conseguiu falar com ele? Ele deve estar preocupadíssimo. O coração de Tony se partiu. A inocência, a fé inabalável em seu marido ainda estavam lá. Não podia contar a ela. Não agora. Não quando ela estava tão frágil. A conexão tem estado ruim, mentiu. As palavras tendo gosto de cinza. A assistente dele disse que estão tendo problemas com as comunicações via satélite no jato. Tenho certeza de que ele ligará assim que pousar. Isabela assentiu, aceitando a mentira. Seu senho franziu de preocupação pelo marido.
não por ela mesma. Pobre Ricardo vai se sentir tão culpado por não estar aqui. Você tem que dizer a ele que não é culpa dele, simplesmente aconteceu. Tony só pôde assentir, um nó de raiva e dor apertando seu estômago. Sabia com terrível certeza que Ricardo Montenegro não sentia culpa alguma. Enquanto Isabela fechava os olhos, exausta, Tony olhou pela janela do hospital para a cidade, cinzenta e chuvosa. Pensou na praia ensolarada, no homem que ria e na mulher bonita ao seu lado. A luta pela saúde de Isabela e Arthur estava nas mãos dos médicos, mas a luta contra Ricardo Montenegro acabava de começar e Tony seria seu primeiro soldado. A chegada de Vitória Montenegro não foi uma entrada, foi uma ocupação. Ela entrou no silêncio estéril da ala privada do hospital como uma frente fria, seguida por dois homens de aspecto severo, com ternos escuros, que claramente não eram médicos. Vitória, a mãe de Ricardo, era uma mulher forjada com dinheiro velho paulista e vontade inabalável. Seu cabelo prateado estava preso num coque impecável. Seu tailleur Chanel era uma armadura e seus olhos, do mesmo cinza penetrante que os do filho, não albergavam calor. Apenas avaliação. Passou pela estação de enfermeiras como se fossem invisíveis, seus saltos batendo um ritmo imperioso sobre o piso polido. Encontrou Tony montando guarda fora do quarto de Isabela. «Antônio», disse ela, sua voz nítida e desprovida de simpatia. Não foi um cumprimento, foi uma ordem. Preciso de uma atualização, a situação exata. Tony levantou-se, sua própria dor momentaneamente eclipsada por uma onda de aversão por aquela mulher. Só a tinha encontrado algumas vezes, e cada encontro o deixara se sentindo como uma amostra sob um microscópio. A Isabela está estável, mas perdeu muito sangue. O bebê, Arthur, está na UTI. É prematuro, mas tem esperanças. Disse, mantendo a voz nivelada. O olhar de Vitória piscou com algo que não era preocupação, mas cálculo. E o Ricardo? Você contactou ele? O telefone dele cai na caixa postal, disse Tony, observando-a atentamente. O escritório dele disse que ele estava em voo para Buenos Aires e inalcançável. Os lábios de Vitória se apertaram numa linha fina. Uma complicação infeliz. Tomei a liberdade de enviar uma mensagem através de canais mais eficazes. Ele está sendo chamado de volta. O negócio em Buenos Aires pode ser adiado. Ela fez parecer que estava chamando um técnico para consertar um eletrodoméstico defeituoso, não convocando um filho para o lado de sua esposa e filho. Preciso ver a Isabela, anunciou, movendo-se em direção à porta. Ela está dormindo, disse Tony, interpondo-se instintivamente no caminho dela. O médico disse que ela precisa de repouso absoluto. Os olhos de Vitória se estreitaram. Ou a sogra dela. Sou a avó daquela criança na UTI. Ninguém vai me dizer quando posso ou não posso ver minha família. A audácia descarada, a posse em seu tom, fizeram o sangue de Tony gelar. Antes que pudesse discutir mais, uma médica, uma mulher de rosto amável, chamada doutora Helena, interveio. Senhora Montenegro, disse com firmeza, sua nora é minha paciente e encontra-se num estado muito delicado, tanto física quanto emocionalmente. O descanso é primordial. Não há visitas, exceto o irmão. Por enquanto, essa é minha última palavra. Vitória olhou para a doutora Helena como se ela fosse um inseto, mas a médica manteve-se firme. Frustrada, a matriarca voltou sua atenção para Tony, indicando que a seguisse até uma sala de espera privada no final do corredor. Isso é um desastre, disse. Assim que ficaram sozinhos, sua voz um sibilado baixo e intenso. A imprensa vai ficar sabendo disso.
um herdeiro montenegro nascido em circunstâncias de emergência. Os rumores vão voar. Precisamos controlar a narrativa. Tony a olhou horrorizado. Controlar a narrativa? Vitória, a Isabela quase morreu. Seu neto está lutando pela vida numa incubadora. Não seja ingênuo, Antônio, retrucou ela. Toda família tem suas crises. A diferença é como os Montenegro lidam com elas. Não lavamos nossa roupa suja em público. Apresentamos uma frente unida. Quando o Ricardo voltar, a história oficial será que ele estava numa negociação ultra secreta e voltou no momento em que foi notificado. Entendido? A mentira era tão descarada, tão egoísta, que tirou o fôlego de Tony. Ele pensou nas fotos de Ricardo e Geneviève Dubois rindo sob o sol. E de onde ele está voltando? Perguntou Tony, a voz perigosamente baixa. Essa negociação ultra-secreta foi em St. Barths? O golpe direto acertou o alvo. Por uma fração de segundo, um lampejo de genuína surpresa cruzou o rosto de Vitória antes que a máscara de controle gélido voltasse ao lugar. Ai, não sei do que você está falando, disse a voz ainda mais fria que antes. Eu sei, respondeu Tony, seu controle finalmente cedendo. Tenho fotos, Vitória, dele com uma mulher chamada Geneviève Dubois. Estavam no Eden Rock enquanto minha irmã sangrava no chão da cobertura. Vitória guardou silêncio por um longo momento. Caminhou até a janela, olhando o trânsito da Avenida Albert Einstein, lá embaixo. Quando se virou, sua expressão era de um pragmatismo cruel. Homens como meu filho têm apetites, disse, como se explicasse um simples fato biológico. A Geneviève é uma aventura, uma distração sem importância. É lamentável que o timing dela tenha coincidido com este problema médico. Um problema médico? Tony estava incrédulo. Você está defendendo ele? Estou protegendo minha família e o legado dela, corrigiu ela. A Isabela é uma Montenegro agora. Ela tem um dever. Isso não muda nada. Ela fez uma pausa, o olhar tornando-se afiado como aço. Você deveria aconselhá-la a lembrar-se disso. E também deveria aconselhá-la a lembrar-se dos termos do contrato que assinou antes do casamento. No pacto antenupcial, disse Tony secamente. Precisamente, confirmou Vitória. Nossos advogados são os melhores do país. É, digamos, inquebrantável. Estipula sem margem para dúvidas que, em caso de dissolução do casamento, ela tem direito a um pagamento único. Generoso para padrões normais, mas uma miséria no nosso mundo. Ela renuncia a todas as reivindicações sobre os ativos imóveis e participações nas indústrias Montenegro. E o mais importante, qualquer indício de difamação ou escândalo público, provado ou não, é considerado quebra de confidencialidade, anulando todo o acordo. Ela sairia sem nada. Tony sentiu náuseas. Era uma armadilha perfeitamente legal, brilhantemente cruel. Tinham comprado sua irmã e o preço de sua liberdade era seu silêncio e sua pobreza. Então supõe-se que ela simplesmente aceite isso, receba-o de braços abertos enquanto ele tem uma amante no Caribe? Ela fará o que for necessário para garantir seu futuro e o futuro do filho dela, afirmou Vitória. O nome Montenegro proporciona uma vida de privilégio e proteção. O Arthur é um Montenegro. Será criado como tal. A Isabela é a mãe dele. Ela será bem cuidada, desde que seja sensata. Sensata. A ameaça era inconfundível. Jogue o jogo ou será expulsa. E ficará sem nada, nem sequer os recursos para lutar pelo próprio filho. O Muro dos Montenegro não se tratava apenas de controlar a imprensa. Tratava-se de controlar as pessoas. Era uma fortaleza de dinheiro, poder
e advogados, e acabavam de cercar sua irmã. Enquanto Vitória se virava para sair, sua compostura absoluta pronunciou uma última observação arrepiante. "E serve de consolo, Antônio", disse, parando na porta. "Eu avisei o Ricardo que essa garota, em particular, a Genevieve, era mais problema do que valia. Ele pode ser teimoso." Ela sabia. A última peça encaixou. Vitória sabia do caso o tempo todo. Não se importava com a traição, apenas com seu potencial para se tornar um problema de relações públicas. Tony ficou sozinho na sala silenciosa, a verdadeira natureza da família com a qual sua irmã tinha se casado exposta. Não eram apenas disfuncionais, eram predadores. Isabela, acordando para um mundo de dor e medo, não tinha ideia de que estava dormindo na cova dos leões. Você acha que a Isabela deveria ter aceitado a sensatez que lhe se ofereciam ou lutar por sua dignidade? Conte-nos sua opinião nos comentários. A bruma da medicação se dissipou lentamente, descascando camadas de dor para revelar uma nova e crua realidade. Os primeiros pensamentos lúcidos de Isabela foram em seu bebê, Arthur. Tony tinha sido sua rocha, sua presença constante de conforto, garantindo que o bebê estava bem, mas ela precisava ver por si mesma. Contra o conselho inicial do médico, ela insistiu. Envolta em roupões numa cadeira de rodas, com Tony empurrando-a, fizeram a solene viagem até a UTI neonatal. A cena interior era uma paisagem surreal de urgência silenciosa. O suave tilintar dos monitores, o zumbido baixo dos ventiladores, as vozes sussurrantes das enfermeiras. E ali, numa caixa de plástico transparente, estava o Arthur. Era muito menor do que ela tinha imaginado. Sua pele era translúcida, uma rede de minúsculas veias azuis visível por baixo. Uma sonda de alimentação estava presa à bochecha dele, e os monitores rastreavam cada precioso suspiro e batimento cardíaco. Isabela pressionou a mão contra a incubadora. As lágrimas corriam pelo seu rosto. Era tão perfeito, tão frágil. Uma onda de amor, tão feroz e primal, que lhe roubou o fôlego, a invadiu. "Ele é lindo", sussurrou a voz sufocada pela emoção. "Ou é um lutador?", disse Tony suavemente com a mão no ombro dela. Como a mãe. A visão do filho, tão vulnerável e, no entanto, tão determinado a viver, acendeu algo em Isabela. A fraqueza e a confusão começaram a recuar, substituídas por uma resolução cristalina e afiada. Ela era mãe, sua protetora. Mais tarde, de volta ao quarto, a segunda parte de sua nova realidade teve que ser enfrentada. "Ricardo", disse ela, a voz mais forte agora. "Diga-me a verdade, Tony. Chega de mentiras sobre conexões ruins. Onde ele está?" Tony hesitou, a expressão dolorida. Tinha esperado protegê-la por mais tempo, mas viu a nova força nos olhos dela. Ela merecia a verdade. Sentou-se, respirou fundo e contou tudo. Falou do jato para St. Bart's. Falou de Chico Rocha, o detetive particular. E então, com voz suave, mostrou-lhe as fotos no celular. Isabela olhou para as imagens, seu rosto uma máscara de incredulidade. O homem que ria na tela era seu marido, mas também era um estranho. A intimidade casual com a bela mulher de cabelo preto foi um golpe físico. Cada foto era uma adaga que desmantelava metodicamente toda a base do seu casamento. As ligações amorosas, as promessas, o negócio em Buenos Aires. Tudo era uma mentira, uma ilusão cuidadosamente elaborada para encobrir uma escapada sórdida ao sol. Ela não chorou. As lágrimas que tinha derramado pelo filho tinham nascido do amor e do medo. Esta nova emoção era algo mais frio, mais duro.
Era uma dor profunda e oca de traição que rapidamente começou a arder. Geneviève Dubois, disse, o nome tendo gosto de veneno. Devolveu o celular a Tony, a mão perfeitamente firme. Já entendi. Então Tony lhe deu o golpe final e esmagador. Contou sobre a visita de Vitória, sobre as ameaças, as demandas de silêncio e o acordo pré-nupcial inquebrantável desenhado para deixá-la sem um centavo e sem poder se ousasse expor a verdade. Ela quer que eu seja sensata, repetiu Isabela, um sorriso amargo e sem humor assomando aos lábios. Quer que eu o receba em casa, que faça o papel de esposa perdoadora e que crie meu filho nesta família de víboras. Tudo para proteger o nome Montenegro. Olhou de Tony para a janela, o olhar distante. Durante 3 anos tinha vivido dentro da gaiola dourada, acreditando que era um palácio. Tinha cortado voluntariamente suas próprias asas, deixando de lado sua carreira, suas ambições, para ser a senhora Ricardo Montenegro. Tinha visto a frieza de Vitória e a crueldade de Ricardo nos negócios como meras peculiaridades de seu mundo poderoso, não como as verdades fundamentais de seu caráter. Agora via tudo. A mulher que tinha desmaiado no chão da cobertura tinha ido embora. A ingênua historiadora da arte era um fantasma. Em seu lugar, uma mãe foi forjada no crisol da traição e do medo. Eles acham que sou fraca, disse Isabela, a voz baixa e perigosamente tranquila. Acham que me compraram. Acham que vou me render para proteger um estilo de vida que agora percebo que não tem valor. Cometeram um erro muito grande. Ela se virou para Tony, os olhos ardendo com um fogo que ele nunca tinha visto antes. Ameaçam me deixar sem nada. Ótimo! Que tentem. Mas não vão levar meu filho, não vão levar minha dignidade e não vão sair impunes. O que você vai fazer? Perguntou Tony, uma sensação de assombro misturada com sua preocupação. Primeiro, disse ela, a mente trabalhando com clareza assombrosa. Preciso de um advogado. Não qualquer advogado. Preciso do advogado de divórcios mais astuto e implacável de São Paulo. Alguém que não tenha medo do nome Montenegro. Alguém que coma gente como a Vitória no café da manhã. Fez uma pausa, respirando fundo e tremulamente. Segundo, diga ao seu investigador, o Sr. Rocha, para continuar cavando. Já não quero saber apenas sobre a traição. Quero saber tudo. Sobre Geneviève Dubois. Sobre as finanças do Ricardo. Sobre cada viagem de negócios que ele fez no último ano. Querem jogar sujo? Vamos mostrar a eles o que é sujeira de verdade. Bel, você tem certeza? Perguntou Tony, preocupado com o custo que isso teria para ela. Nunca estive tão certa de nada na minha vida, respondeu, o olhar voltando para a direção da UTI neonatal. Já não estou lutando por um acordo, Tony. Estou lutando pelo meu filho. Estou lutando por mim. Naquela tarde, Tony fez uma ligação. Helena Vidal era uma lenda nos círculos jurídicos do Brasil. Um tubarão num terno de alfaiataria que se especializava em derrubar homens poderosos. Sua resposta inicial a enfrentar os Montenegro foi cautelosa. Era um inimigo formidável. Mas então, Tony a colocou ao telefone com Isabela. Durante 20 minutos, Helena ouviu enquanto Isabela, de sua cama de hospital, expunha a situação com uma precisão arrepiante e uma determinação gélida. Falou não como uma vítima, mas como uma rainha a quem tinham roubado o reino. Quando a chamada terminou, a voz de Helena Vidal tinha um novo tom de respeito, até de emoção. Senhor Veiga, disse ela, diga à sua irmã para não assinar nada,
para não falar com ninguém da família Montenegro. Diga-lhe para se concentrar em se recuperar e cuidar do filho. Eu cuidarei do resto. Isso vai ser muito, muito interessante. As linhas de batalha tinham sido traçadas. Os Montenegro, com seu muro de dinheiro e poder, acreditavam que eram intocáveis, mas tinham subestimado seu oponente. Não tinham contado com a fúria de uma mulher, sem nada a perder e tudo pelo que lutar. Enquanto Isabela se concentrava em sua recuperação, passando cada momento possível junto à incubadora de Arthur, um tipo diferente de guerra era travado. Helena Vidal e Chico Rocha formaram uma equipe improvável, mas formidável. Helena, com sua perspicácia jurídica e sua rede de contadores forenses, atacou o Império Montenegro de frente. Rocha, com seus contatos nas sombras e métodos clandestinos, escavou por baixo. A investigação de Rocha sobre Geneviève Dubois bateu num muro no início. Sua persona pública era impecável, sua pegada digital perfeitamente curada. Era um enigma envolto em alta costura. Mas Rocha tinha aprendido há muito tempo que todo mundo tem um passado. Começou a cavar não em Geneviève, mas nas finanças de Ricardo. Seguindo o rastro do dinheiro, as viagens de negócios foram a chave. Buenos Aires, Zurique, Dubai, Ilhas Cayman. Para cada viagem, havia transferências bancárias massivas de milhões de dólares de uma subsidiária das indústrias Montenegro, mas as contas receptoras não eram parceiros corporativos, eram empresas de fachada, com nomes inofensivos como Investimentos, Egeu e Alpine Ventures, registradas em paraísos fiscais impenetráveis. Aqui foi onde a equipe de Helena Vidal assumiu. Os cães de caça digitais dos seus peritos contábeis começaram a desvendar a rede. Era um esquema clássico de desvio de fundos, mas numa escala impressionante. Ricardo Montenegro estava drenando sistematicamente dinheiro da própria empresa de sua família. Ele não está apenas traindo a esposa, explicou Helena a Tony durante uma reunião tensa em seu escritório na Faria Lima. Está traindo a família inteira. Está fazendo um pé de meia gigante. Estamos falando de mais de 100 milhões de reais que conseguimos rastrear até agora. A reviravolta chegou quando finalmente decifraram a propriedade de uma das empresas de fachada. Não estava registrada em nome de Ricardo. A única diretora e beneficiária da Investimentos Egeu figurava como Geneviève Dubois. A imagem encaixou num foco aterrorizante. E isso não era apenas um caso amoroso. Era uma conspiração. Geneviève não era uma aventura ou uma distração, como Vitória a tinha chamado tão depreciativamente. Era a sócia comercial de Ricardo no saque sistemático de sua própria empresa. A persona de consultora de arte era o disfarce perfeito, explicando as viagens internacionais e o acesso ao mundo das altas finanças. Ela não é amante dele, disse Isabela do quarto de hospital quando Tony a atualizou. Tinha recebido alta, mas recusou-se a voltar para a cobertura, optando por um flat perto do Einstein para estar perto de Arthur. Ela é cúmplice dele. A revelação mudou completamente o panorama jurídico. Isso já não era um divórcio simples, embora de alto risco. Isso era fraude corporativa, apropriação indébita e formação de quadrilha. O acordo pré-nupcial inquebrantável com sua cruel cláusula de infidelidade tinha um defeito fatal, baseava-se num casamento legítimo. Helena Vidal argumentou que todo o casamento era fraudulento, uma fachada para a empresa criminosa de Ricardo com sua sócia Geneviève. O acordo poderia ser anulado.
Enquanto Helena preparava suas bombas jurídicas, Rocha continuou investigando o passado de Geneviève, convencido de que havia mais na história. Por que um homem como Ricardo, que já tinha tudo, arriscaria tudo? A ganância era uma coisa, mas isso parecia pessoal. Rocha extraiu velhos registros de imigração, anuários escolares e certidões de nascimento da França, cruzando-os com os escassos detalhes que tinha. Encontrou num arquivo digitalizado empoeirado de um pequeno jornal dos arredores de Lyon, na França, um velho artigo de 25 anos atrás sobre uma tragédia local. Uma promissora firma de investimentos boutique, Dubois Capital, tinha falido após uma aquisição hostil por parte de um conglomerado impiedoso, a Indústrias Montenegro, dirigida por um jovem e agressivo Álvaro Montenegro, pai de Ricardo. O fundador da firma francesa, um homem chamado Luc Dubois, tinha perdido tudo. Sua reputação estava arruinada, sua família na miséria. Uns meses depois, tirou a própria vida. Deixou para trás uma esposa e uma filha de 15 anos. O nome da filha não era Geneviève, era Juliette Dubois. Rocha encontrou uma foto de turma granulada daquele ano. Uma adolescente de aspecto sério com cabelo escuro e olhos penetrantes e inteligentes olhava para a câmera. Executou um software de reconhecimento facial comparando-o com fotos modernas de Geneviève Dubois. Era uma coincidência de 98%. Geneviève Dubois era Juliette Dubois. Tudo aquilo, o caso, o desvio de dinheiro, a conspiração, não se tratava de amor, nem sequer de simples ganância. Era um plano de vingança longo, paciente e brilhantemente executado. Juliette, agora Geneviève, tinha passado décadas forjando uma nova identidade, abrindo caminho nos círculos de poder. Tudo com um objetivo: aproximar-se do filho do homem que tinha destruído seu pai e desmantelar o Império Montenegro de dentro para fora, tal como Álvaro Montenegro tinha feito com sua família. Ricardo não era sócio dela, era o peão dela, uma ferramenta vaidosa, arrogante e facilmente manipulável para sua vingança. Meu Deus! Suspirou Tony quando Rocha expôs a linha do tempo. Ela o tem manipulado o tempo todo. Parece que sim, garoto, grunhiu Rocha. Ela encontrou a fraqueza dele, o ego e a carteira, e explorou isso magistralmente. Ele provavelmente acha que tudo isso foi ideia dele. A informação era dinamite. Agora entendiam o motivo. Tinham a prova da fraude e tinham a chave para desvendar toda a conspiração. Helena Vidal aconselhou que guardassem a informação sobre a verdadeira identidade de Geneviève. Era o trunfo deles, para ser jogado quando causasse mais dano. O palco estava montado para um confronto. Ricardo, chamado pela mãe, estava num voo de volta para São Paulo, felizmente inconsciente da tempestade que estava prestes a desabar. Regressava para o que acreditava ser uma situação doméstica desordenada, que podia controlar com dinheiro e intimidação. Não tinha ideia de que estava entrando numa armadilha montada não só por sua amante vingativa, mas também pela esposa que tinha descartado tão descuidadamente. Ricardo Montenegro desceu de seu jato particular no Catarina Aviation, parecendo mais irritado do que arrependido. Usava um terno sob medida, o rosto numa máscara de impaciência sombria. O bronzeado de St. Bart's era um contraste gritante, quase insultuoso, com o céu cinza de São Paulo. Sua mãe, Vitória, o esperava na pista, dentro de um carro blindado. O rosto dela era uma nuvem de tempestade. Em nome de Deus, o que você estava pensando, Ricardo? Sibilou ela, omitindo qualquer cumprimento assim que ele entrou no carro.
todo o conselho administrativo está em pânico. E a sua esposa? Eu cuido da Isabela, interrompeu ele, a voz aguda com arrogância. Um cheque maior, uma nova joia. Ela é emocional. Vai passar. Agora, qual é o dano com a imprensa? A completa falta de preocupação pela esposa ou pelo filho era arrepiantemente clara. Para Ricardo, isso era um problema de logística e relações públicas, não uma crise humana. Vitória o atualizou sobre a situação enquanto o carro acelerava pela rodovia Castelo Branco em direção a São Paulo, informando-o sobre a história oficial que deviam apresentar. Ele mal ouviu. Tinha lidado com problemas maiores que este. Sua primeira parada foi o hospital. Planejava fazer uma aparição breve e superficial, mostrar o rosto e depois dedicar-se ao verdadeiro trabalho de controle de danos em seu escritório. Entrou na ala privada projetando uma aura de autoridade, esperando encontrar uma esposa chorosa e destroçada que pudesse acalmar facilmente. Encontrou algo completamente diferente. Isabela o esperava, não na cama, mas sentada numa poltrona. Vestia roupas simples, mas elegantes. Estava pálida e mais magra, mas os olhos tinham uma força que ele nunca tinha visto antes. Ao lado dela estava Tony, de braços cruzados, a expressão de puro desprezo. Isabela, meu amor, começou Ricardo, a voz assumindo uma sinceridade ensaiada, que sempre tinha funcionado antes. Vim assim que soube. Estava numa zona completamente morta, não tinha ideia. Guarde isso, Ricardo, disse Isabela, a voz tranquila e clara. Não vacilou. Guarde as mentiras para a imprensa, não me interessa. Ricardo ficou desconcertado. Essa não era a reação que tinha antecipado. Querida, você não está bem, passou por um trauma, não está pensando com clareza. Pelo contrário, respondeu ela, o olhar inabalável. Nunca pensei com tanta clareza em toda a minha vida. Tive muito tempo para pensar enquanto você aproveitava o sol em St. Barths. O nome flutuou no ar entre eles. O rosto de Ricardo se retesou. O Tony tem enchido sua cabeça de veneno. Isso é um mal-entendido. Foi um mal-entendido quando você a beijou na praia? Perguntou Isabela, a voz ainda inquietantemente firme. Ou quando transferiu 12 milhões de reais para uma empresa de fachada chamada Investimentos Egeu, mês passado? Uma empresa registrada em nome de Geneviève Dubois? O sangue sumiu do rosto de Ricardo. A arrogância desapareceu, substituída por um lampejo de puro pânico. Olhou de Isabela para Tony, a mente acelerada. Como podiam saber disso? O quê? Do que você está falando? Gaguejou. Estou falando de fraude, Ricardo, continuou Isabela pressionando sua vantagem. Estou falando de você e sua sócia, desviando sistematicamente centenas de milhões das indústrias Montenegro, da sua própria família. Naquele momento, a porta se abriu. Vitória Montenegro entrou, tendo ouvido as vozes alteradas do corredor. Viu a expressão no rosto do filho e a fúria fria no de Isabela, e soube que tinha perdido o controle da situação. Isabela, este não é o momento nem o lugar, disse Vitória, a voz como gelo. Você está histérica. Não se atreva a me chamar de histérica, esbravejou Isabela, finalmente se levantando. Toda a força de sua raiva, controlada até agora, se desatou. Seu filho, o homem com quem me casei, me deixou quase morrer enquanto conspirava com a amante para roubar vocês. E você sabia do caso e não fez nada além de se preocupar com a reputação da família. Sozinha ingrata, começou Vitória, mas Tony deu um passo à frente. Diga mais uma palavra para minha irmã e vai se ver comigo.
disse ele a voz um rosnado baixo. Ricardo, encurralado e desesperado, voltou-se contra Isabela. Você vai se arrepender disso. Você assinou o pacto antinupcial. Se tentar me expor, sairá sem nada. Nunca verá um centavo. O pacto antinupcial? Isabela soltou uma risada curta e aguda, desprovida de humor. Minha advogada acredita que um contrato baseado num casamento fraudulento não vale o papel em que está escrito, especialmente quando um dos signatários estava ativamente envolvido numa conspiração criminal durante a duração do casamento. Isso é um jogo que os tribunais decidirão, Ricardo. E tenho a sensação de que o Ministério Público e a Polícia Federal estarão muito interessados na minha história. A ameaça da participação federal de que todo o Império Montenegro fosse posto sob um microscópio finalmente atingiu Vitória. Isso já não era uma disputa familiar. Era um cataclismo potencial. Mas Tony tinha a última carta devastadora. Você é um tolo, Ricardo, disse Tony, dando um passo à frente. Acha que teve o controle disso? Acha que ela está apaixonada por você? Você não sabe nada. O que você sabe? Rosnou Ricardo. Sei que sua brilhante e bela sócia, Geneviève Dubois, não é quem você pensa que é, disse Tony, observando intensamente o rosto de Ricardo. O verdadeiro nome dela é Juliette. Juliette Dubois. Ricardo ficou olhando, confuso. O nome não significava nada para ele, mas significava tudo para Vitória. O rosto dela ficou cinza. Visivelmente recuou um passo. Uma mão voou para a garganta. Lembrou-se do nome. Lembrou-se da aquisição hostil. Lembrou-se do homem arruinado, o inimigo vencido de Álvaro há décadas. O pai dela era Luc Dubois, continuou Tony, a voz martelando os últimos pregos no caixão. Esse nome soa familiar, Vitória? O homem que seu marido, Álvaro, esmagou no caminho para o topo. O homem que se suicidou depois que a Indústrias Montenegro destruiu a vida dele. Tony voltou-se para Ricardo. Isso nunca foi sobre você, Ricardo. Você foi apenas a ferramenta. Isso foi sobre vingança. Ela te manipulou desde o início, usou sua ganância e seu ego para chegar perto o suficiente e incendiar o império do seu pai, e você entregou os fósforos a ela. A verdade caiu sobre Ricardo com a força de um golpe físico. Os momentos roubados, os planos sussurrados, os segredos compartilhados, tudo era uma mentira. Ele não era o cérebro, ele era a vítima, o tolo perfeito e arrogante. Olhou para a mãe, cuja expressão horrorizada confirmou tudo. Olhou para Isabela, sua esposa descartada, que agora se erguia diante dele como seu carrasco. Naquele corredor estéril do hospital, a dinastia Montenegro, construída sobre décadas de ambição impiedosa, finalmente desmoronou. Não por uma corporação rival ou uma queda da bolsa, mas de dentro para fora, derrubada pelos fantasmas do passado e pela mulher que tinham subestimado tão gravemente. O desenlace foi rápido e espetacular. A história vazou, não por Isabela, mas por um membro descontente do Conselho das Indústrias Montenegro que tentava salvar a própria pele. E explodiu na mídia. Foi um escândalo de proporções épicas. Desvio de verbas, um plano de vingança a longo prazo, um caso da alta sociedade e uma esposa e um recém-nascido gravemente doentes no centro de tudo. As manchetes foram brutais. Império Montenegro abalado por fraude e traição. A vingança da herdeira, como Juliette Dubois derrubou uma dinastia. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e a Polícia Federal caíram sobre as indústrias Montenegro, congelando ativos e apreendendo registros. Ricardo Montenegro foi preso em sua cobertura. Os flashes dos fotógrafos, uma tempestade impiedosa.
A imagem dele sendo levado algemado, o rosto uma mistura de incredulidade e humilhação, tornou-se icônica. Vitória Montenegro, despojada de seu poder e influência, tornou-se uma reclusa. A rainha da Bovespa foi destroçada, forçada a ver como o legado do marido e o futuro do filho eram desmantelados peça por peça pelos investigadores federais. O nome Montenegro, antes um símbolo de poder, agora era sinônimo de escândalo e crime. Geneviève Dubois, ou Juliette, desapareceu. Tinha cumprido seu papel à perfeição. Embora as autoridades tenham conseguido recuperar uma parte significativa dos fundos desviados das contas mais facilmente rastreáveis, descobriu-se que dezenas de milhões tinham se movido através de um labirinto de criptomoedas e transferências internacionais anônimas. Ela havia assegurado sua vitória e desaparecido como um fantasma, o fantasma de seu pai, finalmente vingado. Mas para Isabela, a queda da casa dos Montenegro foi apenas ruído de fundo. Seu mundo era tranquilo, focado e centrado em um único e minúsculo batimento cardíaco. Seu filho Arthur, depois de semanas de luta incerta na UTI, finalmente estava se fortalecendo. O dia em que pôde abraçá-lo pela primeira vez sem a barreira de uma incubadora, aninhando seu corpo pequeno e quente contra o peito, foi sua verdadeira vitória. Naquele momento, a dor da traição de Ricardo e o estresse da batalha jurídica desvaneceram-se na insignificância. Isto era tudo o que importava. Com o acordo pré-nupcial invalidado pela evidência esmagadora de fraude criminal, Helena Vidal negociou um acordo substancial para Isabela dos ativos pessoais remanescentes dos Montenegro. Não era a fortuna que Ricardo controlava, mas era mais do que suficiente para garantir que ela e Arthur estivessem seguros pelo resto da vida. Foi tudo tão limpo e simples. Ela não ficou em São Paulo. A cidade estava cheia demais de fantasmas e memórias dolorosas. Com a ajuda de Tony, comprou uma bela casa ensolarada no litoral da Bahia, em Trancoso, longe das sombras dos arranha-céus de São Paulo. Era um lar cheio não de mármore e lustres, mas de luz, calor e o som do oceano. Sua vida já não era definida por um homem poderoso ou um sobrenome famoso, estava definida por sua própria força, sua resiliência e seu imensurável amor pelo filho. Voltou a pintar, sua experiência como historiadora da arte encontrando uma nova saída. Suas telas eram audazes e vibrantes, cheias de vida e cor. Uma tarde, enquanto Arthur, agora um menino de um ano saudável e risonho, engatinhava sobre uma manta na sala de estar banhada pelo sol, Tony observou a irmã. A mulher pálida e frágil do hospital tinha ido embora para sempre. Em seu lugar, havia uma mulher que tinha caminhado através do fogo e tinha emergido, não queimada, mas forjada em aço. — Você é feliz, Bel? Perguntou suavemente. Isabela olhou para o filho, depois para o brilhante oceano azul à sua frente. Um sorriso genuíno e pacífico adornou os lábios. — Sou livre, disse ela, e pela primeira vez em muito tempo isso é mais do que suficiente. Tinha perdido um conto de fadas, mas tinha se encontrado a si mesma, e no ritmo tranquilo e constante de sua nova vida, finalmente estava construindo um futuro que era verdadeiramente dela. Uma obra-prima de cada vez. A história de Isabela é um lembrete comovente de que as fachadas mais bonitas podem ocultar os segredos mais sombrios. É um conto de traição devastadora, mas, o mais importante, é um testemunho do incrível poder da vontade de uma mãe e da resiliência do espírito humano. Ela foi empurrada ao limite absoluto apenas para descobrir uma força que nunca soube que possuía. Sua jornada de esposa de um bilionário a sobrevivente
feita por si mesma, é uma inspiração para qualquer um que já teve que reconstruir sua vida das cinzas. O que você achou da incrível luta de Isabela por justiça? Deixe-nos saber nos comentários. Se você se comoveu com sua história de força e sobrevivência, por favor, deixe seu gostei para mostrar seu apoio. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que aprecie uma história onde o herói, contra todas as probabilidades, realmente vence. E para mais dramas apaixonantes da vida real como este, certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Você não vai querer perder o que vem a seguir.